Meu Pai é alto. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus novamente por Ele ter dado esta oportunidade à minha vida, à vida da minha família, poder estar adorando ao Senhor. Então isso é um privilégio, irmãos. Deus poder trazer a sua casa, a sua família a este lugar para adorar o nome do Senhor. Talvez você esteja aí representando a sua família. Sua família não está completa, mas você está representando ela. Está dizendo, está proclamando que você e sua casa servem ao Senhor. Isso é um prazer, irmãos, um privilégio da parte de Deus, a gente poder cultuar o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Estaremos dando aqui uma nova série de mensagens nesta carta. E eu quero fazer a leitura do versículo 16 e 17. Quero trazer aqui uma introdução nas perícopes anteriores, que vai do verso 1 até o verso de número 14. Então vou fazer só uma introdução nesses versículos e vamos atentar mais a estes dois versículos, 16 e 17. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos repetir esta frase? O justo viverá por fé. Oremos, irmãos, mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade para conosco, e a tua fidelidade que durante todo este dia nos acompanha. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Senhor, e nos traz, ó Senhor, a compreensão da tua palavra, falando ao nosso coração, para que nós possamos praticá-la, vivenciá-la, Senhor, ter esta experiência, ó Deus, de poder a tua palavra fazer uma aplicação verdadeira em nossa vida, porque a tua palavra ela é reta, os teus testemunhos são fiéis. Por isso fala conosco nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele vai se identificar logo no versículo de número 1, ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, é escravo, separado, ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi separado por Deus, para o Evangelho de Deus. Então Paulo já se identifica aqui na carta, dizendo que ele é uma pessoa, um instrumento que Deus o separou para proclamar o Evangelho, e este Evangelho é de Deus, não é uma notícia qualquer, não são vãs filosofias, não é a melhor notícia que está saindo naqueles tempos, nos jornais, no boca a boca, não. É a boa notícia, o Evangelho de Deus. Ele possui o dono, e este dono é Deus. E ele continua dizendo que este Evangelho, o Evangelho de Deus, ele foi prometido. Portanto, o Evangelho de Deus é uma promessa de Deus que foi prometida através dos profetas nas Sagradas Escrituras. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, Isaías já proclama, já profetiza
o anúncio do Messias, daquele que viria, daquele que carregaria no seu corpo o nosso pecado. Joel também profetiza a vinda do Senhor Jesus. Jeremias vai profetizar que no nosso coração o Senhor imprimiria a sua lei. Então este evangelho é a promessa de Deus que já foi anunciada desde a antiga aliança. Desde que o mundo é mundo, este evangelho ele é prometido. E foi dito pelos profetas. E este evangelho, ele contém uma mensagem acerca do Filho de Deus. E Paulo vai dizer isso aí no versículo 3. Este evangelho, a qual eu fui separado para pregar, fala a respeito de uma pessoa. E esta pessoa é o Filho de Deus. E ele vai dizer que este Filho de Deus, ele é segundo a carne, veio da descendência de Davi. Deus se fez carne, é isso que Paulo está dizendo. Esta é a notícia do evangelho que eu quero falar para vocês que estão aí em Roma. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa introdução da carta. Portanto, Paulo ele revela na introdução desta carta aos crentes de Roma a intenção que ele tem. No verso de número 8 até o verso de número 15, Paulo vai trazer aí os planos que era chegar até Jerusalém e ali deixar os donativos, as ofertas para aquela igreja que estava passando por necessidade, e dali de Jerusalém partir para Roma, e ao chegar em Roma compartilhar a sua fé, com a fé dos irmãos, e aprender com os irmãos e assim também ensinar aos irmãos. Ele vai falar isso no verso de número 8 ao verso de número 15. Paulo desejava estar com aqueles irmãos, queria compartilhar o evangelho. Paulo, ele tinha os planos de ser enviado também pela igreja de Roma à Espanha, porque Paulo, ele já estava com o olhar para a Europa, de pregar lá o evangelho, porque até aqui a missão de Paulo já tinha se cumprido. Paulo escreve esta carta na sua terceira viagem e última viagem missionária. Já estava olhando para longe, para onde o evangelho provavelmente ainda não tinha chegado, e Paulo disse: eu tenho que ir lá pregar o evangelho, porque eu sou devedor. Eu sou devedor deste evangelho. Este evangelho que foi passado às minhas mãos, foi confiado a mim, eu sou devedor, eu preciso anunciar. Esse presente que eu recebi, eu preciso compartilhar. E Paulo vai, irmãos, expressar esses planos nesse início de carta. Mais tarde, no capítulo 15, se Deus permitir, chegaremos lá, vamos ver detalhado o seu desejo por este apoio missionário. E ainda no verso 8 ao 15, percebemos, irmãos, o quanto Paulo amava essa igreja. Porque ele vai dizer no versículo 8: primeiramente eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, em quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Em todas as orações de Paulo, este povo estava presente. Isso revela o amor deste pastor por uma igreja que nem ele plantou. Paulo não foi o plantador da igreja de Roma. Provavelmente esses irmãos conheceram o evangelho através daqueles que foram salvos lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Foi lendo essa passagem, irmãos, que Martinho Lutero entendeu que o caminho da salvação era por meio da fé em Cristo Jesus. Foi por meio dessa passagem que Martinho Lutero teve agora a sua alma liberta da condenação que o fustigava todos os dias, que ele tentava se livrar desta condenação, se auto-justificando, através de indulgências, através de mutilações no seu corpo. Martinho Lutero, ele se flagelava para pagar o preço do seu pecado.
Portanto, irmãos, vamos nos deter a esta declaração, a esta afirmação que Paulo faz no versículo 16, onde ele afirma que não se envergonha do Evangelho. Paulo, ele não se envergonha do Evangelho por ter crido em Cristo Jesus. Paulo, ele não tem vergonha. Paulo, ele era um judeu. Precisamos, irmãos, aqui olhar para a vida de Paulo. Paulo, ele era um judeu. Ele havia sido um perseguidor do cristianismo. Paulo, ele perseguia os cristãos como ameaças de morte, com cartas de alforria para entrar em Jerusalém e tirar de dentro dos lares ali os cristãos que professavam a sua fé em Cristo Jesus e levar para dentro de um outro local e ali massacrá-los, assassiná-los, judiá-los com pressões psicológicas, com pressões físicas. Ele mantinha uma cruzada pessoal para eliminar os cristãos. Mas um dia, Paulo, ele conheceu a Jesus Cristo. Um dia, Paulo, a quem ele perseguia no caminho de Damasco, agora o perseguidor, ele se torna um adorador. Aquele que antes fora o perseguidor da igreja, o inimigo de Deus, se torna agora o amigo de Deus, o adorador a Deus, porque ele teve este encontro com o Evangelho. Por isso Paulo, ele declara: eu não tenho vergonha do Evangelho. A declaração "não me envergonho do Evangelho" ganha esse sentido extraordinário quando lembramos quem Paulo era. Devemos ter vergonha da nossa velha natureza, dos nossos velhos costumes, dos nossos velhos pensamentos. Devemos ter vergonha de quem nós éramos antes de conhecer a Jesus Cristo. É quando Paulo, ele tem esse encontro com Jesus, se tornando um apóstolo de Jesus, um pregador do Evangelho. Ele se sente grato por ter crido no Evangelho e considera esse privilégio por ter recebido a revelação de Cristo Jesus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. E a razão de Paulo não se envergonhar do Evangelho é porque o Evangelho, ele vai dizer, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, esta razão de Paulo não se envergonhar, que é o poder de Deus, há um pressuposto aí. E esse pressuposto é que todos, não há um justo sequer, todos estão condenados, porque este poder é um poder para alguma coisa. O Evangelho não é o poder de Deus somente para te dar um carro novo, uma boa casa. Não é isso. O Evangelho é poder de Deus para tirar de você a velha natureza, arrancar de você o coração duro, de pedra, e transformá-lo em um coração amoroso, mole, de barro. É o poder de Deus para penetrar na nossa alma, no nosso coração, e trazer a uma vida eterna. É o poder de Deus que vai justificar o pecador. Por isso Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele agora, como um devedor, sem recursos para pagar sua dívida, ele tem sua dívida paga, ele tem sua dívida apagada, ele tem agora o direito de estar presente diante do sumo juiz. Ele tem direito agora de estar na presença de Deus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, porque ele é poder de Deus para salvar todo o condenado.
Esse poder de Deus, irmãos, do Evangelho, na manifestação do Espírito Santo, quando nos encontra perdido, quando nos encontra em meio às trevas, quando nos encontra cego, o poder de Deus, ele tira essas amarras. É o poder de Deus que desata todo o nó, todo o embaraço de nossa vida. É o poder de Deus, irmãos, que nos torna livres, limpos, dignos para estar diante da presença de Deus. É por meio deste poder, o poder do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é urgentemente necessária, porque todos precisam de salvação. Todos nós precisamos de salvação, irmãos. Todos nós. E agora, quem poderá nos ajudar? Esta pergunta não é a pergunta apenas para a gente estar assistindo e dando gargalhada. É uma pergunta que há na essência do ser humano. Todo ser humano brada esta pergunta: quem poderá me ajudar? E Paulo diz: o poder do Evangelho. O Evangelho de Deus, ele tem poder para a salvação. O Evangelho, portanto, irmãos, é um poder que transforma vidas. Muitas pessoas estão buscando o poder para se realizar nos bens materiais, o que almeja na sua formação. Muitas pessoas estão buscando o poder para poder usar pessoas, para poder ter benefícios próprios. Mas o Evangelho, ele é o poder para a salvação. Ele está além deste poder que nós podemos enxergar. Ele é o poder para transformar uma vida, tornar uma vida digna diante do Senhor. Somente o Evangelho pode fazer isso. Quantas vezes nós estávamos no trabalho ali com os irmãos que são dependentes químicos? Quantas vezes chegamos ali e pregamos a palavra e louvamos, e saímos, voltamos para a nossa casa, para a nossa cidade, e aquelas pessoas que ali estão permanecem da mesma forma, porque só Deus pode mudar, irmãos. Só Deus pode mudar o nosso coração. Só Deus pode trazer você a esta casa de oração, esta casa de misericórdia. Só Deus. Você está aqui não foi porque você veio para agradar a sua esposa, não foi para você agradar o seu esposo. Você veio para agradar a Deus, e Deus trouxe você aqui com este propósito. Foi o próprio Deus que trouxe você aqui. Você veio guiado pela iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que quebranta você. É o Espírito Santo que quebranta o valente. É Deus que faz isso através do poder do Evangelho. Para você estar aqui ouvindo esta mensagem, que é somente o Evangelho que vai transformar a sua vida. É o Evangelho de Deus que vai transformar você numa nova criatura. E essa salvação, ela nos chega mediante a fé, diz o apóstolo Paulo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo enfatiza que a salvação é para todo aquele que crê, independente de mérito, de raça, independente de condição social, independente de cor de pele, independente de cidade, de nação. É para aqueles que creem. É por meio da fé, não é por meio do mérito. Por isto é graça de Deus. Por isso que você não sabe o valor que tem um mendigo nas mãos do Senhor. Você não sabe o valor que tem de um drogado quando ele é restaurado nas mãos do Senhor. Você não tem noção disso, porque este Evangelho, ele é poder de Deus para transformar coisas que são incapazes para você fazer,
impossíveis que estão nas suas mãos, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus, porque o poder de Deus está revelado no seu Evangelho. E é por meio da fé que este Evangelho é recebido. Esta fé, irmãos, ela é apenas um instrumento para que possamos crer no Evangelho. O Evangelho é aquele que abriu mão de sua glória, abriu mão de todas as suas riquezas e veio para que eu e você tivéssemos uma experiência com Deus, para que eu e você, através do poder do Evangelho de Deus, não tenhamos mais a culpa do pecado, não tenhamos mais o domínio do pecado, e não tenhamos mais, em nome de Jesus na glória, a presença do pecado. O poder do Evangelho de Deus faz essas três coisas na sua vida. Ela tira a culpa do pecado, ele tira a culpa do pecado. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai tratar isso no capítulo 8. Ele tira o domínio do pecado. Você não é mais agora dominado pelo pecado. Paulo, servo de Jesus Cristo, eu sou escravo, mas não do pecado, mas agora do Senhor Jesus Cristo. A minha vontade, o meu desejo agora não é mais de andar inclinado no pecado. Meu desejo agora é de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa, que Ele me separou, é pregar este Evangelho ao meu filho, à minha esposa, ao meu irmão, ao meu colega de trabalho, ao meu vizinho, ao mendigo que eu encontro na rua, ao franelinha, ao gerente do banco, ao capitão do exército, a todos, pregar este poder que tira a culpa, que tira o domínio, e tira a presença do pecado de nós. Estamos andando em novidade de vida. Por isso, por fim, Paulo ele vai concluir citando aqui o profeta Abacuque: o justo viverá por fé. Esta declaração vai resumir a essência do Evangelho, onde a chave para a justificação e a vida eterna é a fé em Cristo Jesus. Para aqueles que buscam, irmãos, ser justos diante de Deus, a oportunidade de crer e experimentar essa transformação é muito maior. Para você que tenta andar se justificando, andar direito na presença de Deus, você só vai conseguir se for através da fé, mediante a fé em Cristo Jesus. É Deus que vai fazer essa obra em você. Aquele que começou a obra, Ele é poderoso para terminá-la. É Deus que vai perseverar por você. É Deus que vai fazer essa obra na sua vida. Então, meus irmãos, o cristianismo, ele é muito mais do que ouvir sermões. O cristianismo é muito mais do que apenas a gente vir à igreja, a gente dizimar, ofertar, fazer parte aqui do grupo de louvor, pregar a palavra. O cristianismo, ele é muito mais. O Evangelho de Deus, irmãos, é uma realidade do poder de Deus que temos que experimentar. Precisamos experimentar isso. O que está faltando para você experimentar este poder de Deus na sua vida? O que está faltando para você poder declarar: eu vivo por fé? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo é para a glória de Deus. Meus irmãos, algumas lições nós podemos tirar hoje à noite, em ouvir a verdade de que somente o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. A primeira lição é que eu e você necessitamos de experimentar este poder.
Eu e você precisamos experimentar o poder do Evangelho em nossa vida. Alguns não se lembram como foi esta experiência, porque ainda foi na sua fase de criança, e não se lembra. Quando eu fui me ter do que é a vida, eu já era crente. Outros como eu, tivemos essa experiência já na fase adulta, eu com 28 anos de idade. A experiência que aconteceu comigo foi diferente de você, foi diferente como a do apóstolo Paulo, que caiu do cavalo. Eu não caí do cavalo porque eu estava sentado numa cadeira, não precisei nem cair na cadeira mesmo, só fiz abrir ali as pernas e disse: Senhor, que negócio forte é esse? E a experiência, Ele veio tratando comigo, às vezes amargo demais, às vezes doce como mel, mas para a glória de Deus, estamos vivendo a experiência do poder do Evangelho em nossa vida. Portanto, aqueles que ainda não aceitaram, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, esta é a oportunidade de você sair por esta porta, vivenciando o poder do Evangelho de Deus. Não tem como eu te explicar em palavras, por mais que passamos aqui a noite inteira, não explicaremos, porque o Evangelho de Deus é para ser vivido, experimentado, degustado, sentir o amor de Deus sendo derramado em nosso coração pelo Espírito que foi outorgado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Em seguida eu quero pedir ao irmão Emanuel para fazer um cântico. Vamos louvar ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças, te agradecemos pelo Evangelho de Deus que uma vez foi pregado aos nossos ouvidos, e essa semente foi plantada, e um dia o Senhor usou o outro para regar, para podar, mas o crescimento, Senhor, foi dado por Ti, através do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, de forma simples, mas poderosa, de forma, Senhor, espiritual, extraordinária, nas regiões celestes, como aqui o pastor falou, muitos que entraram aqui, o Senhor já tinha escrito a sua história, a sua vida, e aqui estão, como foi com a vida dele. O Senhor trouxe ele a esta igreja, aqui ele foi restaurado, aqui ele foi abençoado, edificado por esta igreja, aqui ele está sendo nosso pastor. Isto, Senhor, é algo extraordinário, porque isto é algo, ó Deus amado, transcendente, é algo que nós não entendemos, nós pecadores que não merecemos. Portanto, em nome de Jesus, derrama salvação nesta noite, derrama restauração nesta noite, Senhor, pelo Teu poder, o poder do Evangelho, que tem poder de restaurar, Senhor. Restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu poder, para que nós possamos proclamar este poder, este Evangelho, no nome santo de Jesus. Se nós oramos no nome santo de Deus, amém.